boa tarde, chamo-me Ana Luísa Cabrita e sou vice-presidente da APEIA e é nesse papel que estou aqui hoje e vou ser, no fundo, a moderadora deste webinar sobre eficiência hídrica nos edifícios, o novo referencial especificamente Aqua Mais. Terei a ajuda do meu colega, que começou por falar, o Francisco Neves, que está a apoiar-me nestas questões mais técnicas de backstage. Vou-vos pedir, reiterar, porque ele também já tinha pedido, que ao longo do webinar mantenham a vossa câmara e microfones ligados e informar-vos que nós estamos a gravar o evento para disponibilizar posteriormente nas redes sociais. Relativamente ao tema que nos traz hoje, como sabemos, a água é um recurso escasso e esta situação tende-se a agravar com as alterações climáticas, especificamente e especialmente em Portugal, e é determinante que seja cada vez mais eficiente. Por outro lado, temos cerca de metade da população mundial que vive atualmente em centros urbanos e é intensiva no usuário de desertificação, e este número tende a aumentar, e está previsto que em 2050 cerca de 2/3 da população, 68% de todas as pessoas do mundo, residam em áreas urbanas. Isto representa, sem dúvida, uma utilização intensiva da água nos edifícios, num cenário que tendencialmente será maior de stress hídrico. Sendo que há vários estudos que apontam para a existência de um grande potencial na adoção de práticas de eficiência hídrica nos edifícios, sendo que se poderá alcançar poupanças de consumo de pelo menos 30%. Muito se tem feito em termos de comunicação para sensibilizar a população, para preservar este recurso, não é? Tentativa de mudar padrões de comportamento, promover uma cultura de respeito pela água, reduzir consumos, mas também sabemos que não é suficiente atuar e apostar a parte na componente, digamos assim, comportamental. Há que ter uma visão muito mais ampla e não só educativa para preservar este recurso, e é necessário, no fundo, dividir responsabilidades pelas diferentes, das diferentes organizações que têm, no fundo, um papel na gestão da água. Assumindo essa responsabilidade, a ADEN desenvolveu a ferramenta Aqua Mais, que permite identificar oportunidades de otimização dos edifícios e determinar e comunicar o seu desempenho hídrico, evidenciando e valorizando os mais eficientes e inovadores no uso da água. Desta forma, ou seja, o Aqua Mais pretende promover a eficiência hídrica na edificação, através de um diálogo entre uma perspectiva técnica, uma vez que define requisitos para os diferentes atores do mercado da edificação, como, por exemplo, requisitos para projetistas, eventualmente também é importante o papel de um project management, do construtor, do próprio proprietário, mas, do outro lado, também tem a componente comportamental para o consumidor final, não é? Enquanto dá, no fundo, uma classificação do edifício e isso traduz-se num potencial de eficiência hídrica. Potencial, que não é potencial só a partir do momento que tem a qualificação. Pronto. Hoje vamos falar sobre este assunto. Vamos falar sobre o Aqua Mais. Vamos conhecer esta ferramenta de eficiência hídrica para a edificação e depois da apresentação que será realizada pela Patrícia, vamos ter aqui um espaço de debate para discutir tanto a sua implementação como o papel da engenharia do ambiente neste processo de implementação / certificação do Aqua Mais. Ou seja, vamos passar ao primeiro momento da apresentação do Aqua Mais. Queria só dizer que na parte de debate vamos dividir um bocadinho o debate em duas partes. Uma em que nós vamos colocar já algumas questões aos nossos oradores convidados e uma outra que depois esperamos que vocês possam contribuir e enriquecer o debate colocando as vossas questões no chat, onde depois vamos ter o prazer de responder. Passávamos então à apresentação do Aqua Mais, que será realizada pela Patrícia, a gestora do Aqua Mais da ADEN. A Patrícia é licenciada em Engenharia do Ambiente, ramo Ambiente, com MBA em Gestão de Empresa, pós-graduação em Integração, Sistemas e Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social e certificação em Project Management Professional, PMP. É membro do PMI Portugal Toastmasters, tendo completado o Pathway de Desenvolvimento de Competências de Comunicação e Liderança em 2020. Tem experiência em gestão de projetos multidisciplinares, com experiência profissional de 20 anos nas áreas de eficiência energética, energia solar fotovoltaica, gestão da qualidade, avaliação de impacto ambiental, engenharia ferroviária, engenharia viária e IDT. Patrícia, dou-te a palavra. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Vou aqui partilhar o meu ecrã.
a minha apresentação. Penso que todos estão a ver, confirmem só se estão a ver o PowerPoint. Sim, Patrícia, tudo ok. Muito obrigada. Então, agradecer a presença da audiência, mas também um agradecimento muito especial à Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente pela oportunidade, no fundo, de vos dar a conhecer este novo referencial que é o Aqua+. O Aqua+ foi criado pela ADEN, a Agência para a Energia. A ADEN tem como missão a promoção do uso eficiente da energia, mas também da água. E, portanto, o foco do Aqua+, naturalmente, é a água, mas sabemos que existe aqui um grande nexo entre a utilização da água e da energia, mas a seu tempo lá iremos. Relativamente aqui ao uso da água, a ADEN não vê a água num sentido lato. Portanto, desde a captação até à entrega na nossa torneira, há aqui inúmeras oportunidades de atuação, por reduzido as perdas, mas também olhando para a reutilização de água, quer de águas pluviais, quer de águas cinzentas. Por outro lado, foram identificados os setores prioritários de atuação se queremos reduzir o consumo de recursos e aproveitar as oportunidades de economia circular. Dois destes setores, que são os edifícios e a energia, água e saneamento, naturalmente que têm aqui uma grande importância à água. A água e o nexo água-energia. Se olharmos para as cidades, o abastecimento de água, só o abastecimento de água é responsável por 6 a 18% da procura energética e, naturalmente, tem emissões de CO2 associadas, que neste caso são de 10%. Portanto, sabemos que Portugal tem metas ambiciosas de redução, queremos uma transição energética, mas só conseguiríamos ter uma transição energética se olharmos também para a água, exatamente por este nexo água-energia que é tão importante nos edifícios. Só para aquecer água nós usamos 25% da energia que gastamos nas nossas casas. E então há aqui um grande potencial, há um potencial de redução. De um ponto de vista conservador, podemos dizer que podemos reduzir 30% o consumo de água nos nossos edifícios. Mas estes 30% representam só para as famílias uma redução da sua fatura energética de cerca de 800 milhões de euros por ano. Portanto, isto é bastante significativo. Naturalmente, o final, queremos reduzir o consumo de água. E queremos também que os consumidores de água sejam cada vez mais uns consumidores ativos, que possam ser produtores de água e que possam intervir ao nível do seu consumo, o que já vemos também na energia, não é? Que temos os chamados prosumers. Em perspectivas e de oportunidades, vemos cada vez mais oportunidades e cada vez mais sinais do mercado e da União Europeia para incluirmos a água e a eficiência hídrica nas nossas atuações. A nível europeu, podemos falar da introdução da rotulagem hídrica e energética de produtos, que se prevê para breve, e também dos indicadores de desempenho ambiental dos edifícios, com um foco bastante grande no uso eficiente da água, exatamente pelo reconhecimento que, sem atuarmos ao nível do uso da água, não conseguiríamos cumprir as metas que nos propomos. Ao nível nacional, temos a tão esperada, para breve, a revisão do decreto regulamentar relativo às redes prediais, que inclui já questões de eficiência hídrica. Temos também já um regulamento que nos permite, a nível municipal, portanto está regulada o uso de água tratada das hectares. Temos aqui o EcoAP, portanto a ecoeficiência na administração pública, que nas suas metas para 2030 já inclui a eficiência hídrica como um dos objetivos para os edifícios da administração pública. E temos vindo a assistir desde 2018 a uma evolução no setor imobiliário dos grandes projetos na procura de soluções de sustentabilidade e que demonstrem que efetivamente os novos empreendimentos são cada vez mais ecoeficientes, e isto é uma oportunidade para o Aqua+ residencial, que já está no mercado desde o início de 2020, e estamos neste momento a trabalhar com o Turismo de Portugal também e a trabalhar numa nova metodologia para abranger os hotéis. E neste caso, o Turismo de Portugal lançou o Plano de Turismo Mais Sustentável para 2030, em que reconhece que o Aqua+ é uma ferramenta que ajuda na monitorização do alcance das metas para este setor.
Portanto, temos aqui uma série de oportunidades para um instrumento de eficiência hídrica Aqua+. E a nível de áreas de atuação também sabemos que são inúmeras, não é? Portanto, queremos aproveitar este potencial de redução e podemos atuar ao nível dos dispositivos e dos equipamentos que temos na nossa casa, mas também origens alternativas de água, a monitorização, que é fundamental, a questão também de consumos de espaços verdes, gestão de piscinas, portanto, temos aqui muitas oportunidades de atuação. A ADEN, quando teve aqui esta atribuição da eficiência hídrica, resolveu abordar este tema de uma forma inovadora, de uma forma bottom-up, e, portanto, juntou a uma mesma mesa todos os stakeholders aqui que têm interesse no tema da água, num processo participado, bottom-up, em que foram identificadas as formas de como poderíamos alcançar a eficiência hídrica de uma forma mais rápida e mais eficiente. E foi daqui que nasceu a ideia do Aqua+. Portanto, o Aqua+ é a primeira solução deste processo H2 Design de construção participada de novas soluções. No fundo, detectou-se que havia esta lacuna no mercado, não havia um instrumento que classificasse os edifícios em termos da sua eficiência hídrica. O que é que esperamos do Aqua+? Isto aqui são mapas que demonstram a evolução do parque edificado em termos de certificação energética após a introdução do sistema de certificação energética e, portanto, é isto que pretendemos ver no futuro após a introdução do Aqua+. Queremos ver o mercado orientar-se para melhores soluções e temos imóveis cada vez mais eficientes no que diz respeito ao uso do recurso água. Este shift também se verificou com a introdução da etiqueta energética de produtos, não é? Portanto, após a introdução desta etiqueta, os fabricantes foram obrigados, não é? Porque consumidores cada vez mais informados, porque nós procuramos cada vez equipamentos mais eficientes. E, portanto, também pretendemos que o Aqua+ tenha este puxo no mercado neste sentido. Mas depois deste enquadramento, vamos então falar um bocadinho do que é o Aqua+. O Aqua+ é um sistema de avaliação e classificação de imóveis que tem como resultado final uma classe hídrica, nesta escala que todos nós consumidores tão bem conhecemos. Portanto, vamos ter a nossa casa classificada numa escala de F a A+, que avalia quer as infraestruturas, quer os dispositivos e equipamentos que usam água no imóvel, mas também valoriza, naturalmente, que valoriza neste processo as soluções mais eficientes e identifica oportunidades de melhoria. E esta questão das oportunidades de melhoria realmente são uma mais-valia muito grande do sistema. Neste momento, como já referi, está disponível para imóveis residenciais e é um sistema simples, ágil e voluntário de avaliação. Pode ser aplicado em todas as tipologias de edifícios e em todas as fases de vida do mesmo. Naturalmente que na fase de projeto os graus de liberdade de introdução de medidas de melhoria serão maiores do que numa fase já de uso. É efetuada por técnicos formados e qualificados para o efeito pela ADEN e pretende valorizar os edifícios. O que é avaliado, como referi, são todos os usos da água e para quem? Para quem? Para proprietários sensíveis ao tema do uso da água, naturalmente, mas temos aqui um foco muito grande nos promotores imobiliários, porque realmente, a nível de grandes empreendimentos, o Aqua+ poderá funcionar como uma diferenciação, uma valorização dos imóveis e ganha escala a nível dos resultados, a nível da poupança da fatura da água. Em termos de metodologia, são 5 áreas que são avaliadas. Estas áreas desdobram-se em temas e os temas, por seguinte, em parâmetros. Portanto, é aqui uma matriz em cascata. Neste momento, a metodologia está desenvolvida numa base de Excel, está a ser migrada para uma plataforma em desenvolvimento e neste quadro poderão ver a nível de ponderação cada uma das áreas e cada um dos temas, como é que pontuam para a classificação final. Pronto, a nível de fontes e redes, a premiar ou a valorizar fontes alternativas, estamos a avaliar também a rede rega, os usos exteriores,
No caso dos imóveis que não têm os exteriores, esta pontuação é distribuída pelas restantes áreas. Portanto, um imóvel não é prejudicado na sua classe hídrica por não ter um uso exterior. Ao nível dos dispositivos, bom, todos os imóveis têm torneiras e autocolismos, portanto, todos esses são avaliados. E depois são avaliadas as máquinas da roupa, da louça e também o sistema de produção de água quente e a respectiva rede. Como exemplos de questões, temos aqui 2 exemplos. Portanto, ao nível das fontes e redes de água, fontes alternativas, se o imóvel dispõe de, portanto, de sistema de aproveitamento de água pluvial, de água cinzenta ou equiparada ou de água proveniente de furo. Esta resposta é uma resposta múltipla, o que quer dizer que um imóvel poderá ter mais de um destes dispositivos. Outro exemplo que aqui está, que tem a ver com a rega, aqui já será uma resposta em percentagem, porque para a área total do imóvel, parte poderá ser regado com o sistema gota a gota e outra parte poderá ser regado com uma mangueira. Portanto, depois todas estas respostas ponderam para a classificação final do imóvel. A nível aqui, com outros sistemas de classificação existentes no mercado, o AquaMais e o WaterSense americano são os únicos sistemas que são dirigidos apenas ao uso da água no imóvel. Portanto, existem outros sistemas de certificação, os mais conhecidos naturalmente será o BREEAM, o LEED e o LEED-ERA, o nosso sistema nacional, e estes sistemas são holísticos, olham para o imóvel como um todo e, portanto, poderemos dizer que o AquaMais poderá contribuir ou ser um acessório para a certificação BREEAM, LEED e LEED-ERA. Portanto, um imóvel que esteja a utilizar esse tipo de certificação já tem toda a avaliação hídrica efetuada e poderá ser pontuado dessa forma. A nível de metodologia, a metodologia foi desenvolvida pela ADEN, mas desde o primeiro momento que foi também validada pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional. De facto, após uma primeira abordagem à metodologia, recorreram-se a entidades externas para fazerem a respectiva validação e análise crítica e para fazerem a calibração em pilotos em ambiente real. E apenas após esta calibração é que a metodologia foi lançada oficialmente. De salientar que esta metodologia não está fechada, não é estanque, portanto, é uma metodologia que se pretende participada e aberta continuamente, aberta à melhoria contínua. De salientar também que tivemos o apoio de entidades institucionais desde o início e salientamos aqui o apoio da APA, que esteve envolvida logo no processo H2 Design, portanto, desde aqui o nascimento do AquaMais. Em termos de utilização prática, o Belas Clube de Campo foi o pioneiro a classificar imóveis com o AquaMais. O Belas Clube de Campo, como sabemos, é um empreendimento que tem uma visão para a sustentabilidade muito vincada e, portanto, ainda em 2019, assim que teve conhecimento do AquaMais, achou que era uma mais-valia para o seu empreendimento olhar para a eficiência hídrica com o AquaMais e, portanto, foram classificados 30 imóveis em 2019 e durante o ano 2020 estão ainda a ser classificados mais 20. A informação no site do AquaMais. No entanto, podemos dizer que todas as moradias classificadas obtiveram a classe de eficiência hídrica A e podemos destacar como aspectos inovadores o aproveitamento de águas pluviais e a reutilização de águas cinzentas para a rega e para os autocolismos. No que diz respeito aos apartamentos, também com classe hídrica A, estes têm o aproveitamento de águas pluviais para a rega. Quem faz? Bom, quem avalia são empresas com profissionais especialistas qualificados, como já referi. Portanto, já decorreram 6 edições do curso durante este ano e temos uma próxima edição agendada para o início do mês de dezembro, a funcionar em regime de e-learning.
Esta formação é eminentemente prática, ou teórico-prática, porque pretende-se percorrer toda a matriz de preenchimento de Excel com os formandos e retirar todas as dúvidas para que a sua aplicação prática seja facilitada e o mais célere possível. Em termos de requisitos para o exercício da função, a nível de formação académica, os requisitos são iguais para consultor e auditor. Naturalmente, requer-se aqui uma licenciatura na área de engenharia, arquitetura ou similar e a frequência do curso. Em termos de experiência profissional, o que difere aqui um pouco é o nível de experiência que é exigível para o auditor, no fundo ter 3 anos de experiência ou ser perito qualificado, mas de qualquer das formas a avaliação curricular é sempre efetuada pela ADEN e carece aqui de uma validação da experiência profissional do técnico a concorrer. Até hoje, portanto, durante o ano 2020 já fizemos 6 cursos, temos 130 técnicos Aquamais formados até agora, até novembro, e esperamos ter 80 auditores qualificados até ao final do primeiro trimestre de 2021. Para se qualificarem, os auditores necessitam de fazer uma auditoria num imóvel real com acompanhamento à ADEN e, após esta primeira auditoria, poderão atuar em regime de mercado como auditores qualificados Aquamais. Neste momento, os técnicos qualificados até ao momento também já estão disponíveis no portal Aquamais. O principal output, o principal resultado da avaliação efetuada é a classificação em si, o que na parte naturalmente na página frontal tem a identificação do imóvel e a identificação da classe hídrica alcançada, geral e também por área avaliada, e no reverso tem um detalhe das classificações hídricas por grandes temas, da classificação hídrica por grandes temas e também a identificação das medidas de melhoria. Aqui, em termos de medidas de melhoria, são sempre identificadas as medidas Quick Wins, que são aquelas com menor período de retorno e maior facilidade de implementação das restantes, e também a classe de eficiência hídrica alcançada de cada uma delas, quer para as Quick Wins, quer para as restantes identificadas. Em termos de comunicação, o sistema está preparado para naturalmente publicitar e divulgar os imóveis classificados. Neste momento já temos os pioneiros Aquamais identificados no portal Aquamais. O que é que verificamos até hoje? Verificamos que de todos os imóveis identificados, a maioria tem um potencial de subida de classe hídrica, e que 57% consegue passar das classes baixas para classes B, A e A+, após a implementação das medidas de melhoria. Isto tem um potencial de redução da fatura em 40%, e portanto é este o foco do Aquamais. Queremos reduzir a fatura da água e naturalmente a fatura de energia associada ao seu consumo. Qual é aqui o roteiro de desenvolvimento do Aquamais? Neste momento, o Aquamais residencial está a funcionar. Estamos a expandir a metodologia para os hotéis e todas as infraestruturas associadas, nomeadamente campos de golfe, as piscinas, os spas. Continua a ser um processo participado por todos os setores, nomeadamente já referi que no Aquamais Hotéis temos envolvido o Turismo de Portugal, estamos também a recorrer a técnicos do Sistema Científico e Tecnológico Nacional para fazerem a calibração da metodologia, e esta vai ser a metodologia que vamos implementar no comércio e serviços, a qual começaremos a trabalhar em 2021 para ser lançada em 2022. O que é que pretendemos do Aquamais? Quer dizer, o Aquamais neste momento já nos permite comparar imóveis e orientar o mercado, não é? No sentido das soluções mais eficientes. Permite-nos conhecer e melhorar o parque edificado no que diz respeito ao uso da água, mas nós queremos mais, não é? Nós queremos implementar a monitorização, o que permitirá atuar sobre os aspectos comportamentais, e no futuro termos aqui uma classificação dinâmica, em que os dados de consumo real em tempo real permitam efetivamente que se alcance ainda de forma mais eficiente e mais rapidamente a eficiência hídrica nos imóveis. E precisamos do envolvimento de todos os agentes de mercado para isto, não é? Portanto, a ADEN
desenvolveu a metodologia, lançou no mercado, tem esta componente de grande comunicação, mas do lado da oferta está a qualificar técnicos e está também a chamar as empresas tecnológicas de soluções de monitorização do uso da água para apresentarem soluções. E do lado da procura, naturalmente, que estamos aqui à procura dos parceiros e dos membros da Aqua+, promotores e agências para alavancar no mercado o sistema e, naturalmente, os proprietários. A nível da RedTech, em setembro foram lançados os prémios para tecnologias de monitorização da água, foi atribuído o primeiro prémio no evento do Plantiers e neste momento as 11 soluções tecnológicas finalistas já pertencem a esta RedTech Aqua+, que pretendemos que realmente seja um fórum de dinamização destas tecnologias de monitorização do uso da água. Por outro lado, também queremos aqui criar a rede de compromisso Aqua+, que tem aqui como foco a participação dos stakeholders. No fundo, queremos que entidades que têm, no âmbito das suas atividades, a água, que venham a bordo do Aqua+, que alavanquem o Aqua+ no mercado, quer na revisão e geração de instrumentos legais, quer ao nível das políticas públicas, quer nos instrumentos financeiros. Portanto, pretendemos que a eficiência hídrica entre no léxico de todas as entidades, que contribuam, no fundo, para a implementação deste instrumento e da eficiência hídrica em Portugal. Este é o objetivo final desta rede de compromisso. E terminava agora com um pequeno vídeo de apresentação da iniciativa. Na vida, há uma medida certa para tudo. Nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua+. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua+ permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua+, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua+, água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. E para finalizar, dava-vos só a conhecer aqui o resto da família de iniciativas voluntárias da ADN, portanto acabei de vos apresentar o Aqua+, mas queria também falar-vos do Classe+, que é a eficiência energética de produtos, que está no mercado ativamente para janelas. Temos também a avaliação e classificação de desempenho energético de frotas, que é o MOV+, neste momento também em mercado para frotas de ligeiros, mas a expandir a sua metodologia para pesados. E temos também aqui o Portal Casa Mais. O Portal Casa Mais pretende ser a one-stop shop para a eficiência energética na habitação e pretende, no mesmo portal, que nós, proprietários, tenhamos conhecimento de todas as medidas que possamos implementar na nossa casa e termos um conjunto de empresas fornecedoras dessas soluções a quem podemos pedir orçamento e termos informação sobre os financeiros disponíveis. Muito obrigada pela vossa atenção e dou por terminada esta apresentação, que espero tenha sido do agrado de todos. Estás sem som, Ana Luísa. E agora? Ok. Agradeço desde já à Patrícia, excelente apresentação.
Passávamos agora, antes de abrir as questões aos participantes, vamos falar aqui, vamos colocar algumas questões aos nossos participantes. Temos a Filipa Newton, temos o João Pedro Rodrigues, o João Sousa e o Manuel Duarte Pinheiro, que passa a apresentar. Filipa Newton é licenciada em Engenharia do Ambiente, ramo do Ambiente, é coordenadora atualmente da área de novos sistemas da ADN, responsável pelos sistemas voluntários na área da eficiência hídrica de edifícios, mobilidade eficiente, eficiência energética de produtos e One Stop Show para a eficiência de imóveis. Exatamente todos os certificados voluntários que a Patrícia acabou de nos apresentar. Anteriormente foi coordenadora da unidade hídrica da ADN. Antes de integrar a ADN, em 2016, desenvolveu atividades de consultoria, gestão e investigação na concepção e execução de políticas públicas, processo legislativo, estudos, planos e projetos na área do ambiente, água, energia, resíduos e uso eficiente de recursos. Ou seja, a Filipa vai representar, no fundo, aqui a ADN, não é? Depois temos o João Pedro Rodrigues, que é atualmente o presidente do Colégio de Ambiente da Ordem dos Engenheiros, é licenciado e mestrado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia e pós-graduação em Economia e Política da Energia e do Ambiente do ISEG. Em 1995 integrou o Grupo ADP, onde foi diretor da Valor Sul, entre 95 e 2005. Após 2005 e até 2016, desenvolveu várias funções de administração no Grupo ADP, entre as quais presidindo ao Conselho de Administração da EGF entre 2012 e 2015. Desde 2016 desenvolve atividades como consultora independente, exercendo desde 2017 funções de administrador da empresa GIP Portugal e desde 2018 da empresa Tâmega Group. Saliento que entre 99 e 2004 integrou a direção da ADP e que desde 2019, como tinha dito anteriormente, está como presidente do Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem. Depois temos o João Sousa, que é atualmente o presidente do Colégio de Mecânica da Ordem dos Engenheiros Técnicos, licenciado em Engenharia Mecânica, fundador da empresa Greenbelt, com uma carreira profissional com mais de 20 anos de experiência na execução e gestão de projetos de AVAC, com uma forte componente de especialização no desenvolvimento de estratégias nas áreas de eficiência energética e sustentabilidade. Membro do Conselho Consultivo para a revisão, implementação e adaptação da legislação portuguesa referente à eficiência energética aplicada a edifícios, membro do Conselho Consultivo do ISB, International Initiative for a Sustainable Built Environment, na Comissão Técnica do Organismo Português para a implementação de uma metodologia de parametrização e classificação de edifícios construídos e efetivamente sustentáveis, e consultor para a aplicação da metodologia específica para a análise da sustentabilidade em edifícios BREEAM, International Assessment. E temos finalmente o professor Manuel Duarte Pinheiro, professor do Instituto Superior Técnico e responsável pelo Sistema Português de Construção Sustentável, dizemos assim, o Sistema LIDERA. Licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT, UNL, doutorado com tese sobre Sistemas de Gestão Ambiental para a Construção Sustentável, no IST. É professor associado com a direção no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, do Instituto Superior Técnico, onde é responsável por disciplinas de impactos ambientais, gestão ambiental e sustentabilidade. Tem desenvolvido nos últimos anos abordagens inovadoras e práticas, incluindo o sistema de avaliação e certificação da construção sustentável para a aplicação a nível nacional, o LIDERA, Sistema de Avaliação de Sustentabilidade. Apoiou e desenvolveu múltiplas soluções para a procura de sustentabilidade no imobiliário, quer na fase de projeto como na construção, e é autor de várias publicações, entre as quais se encontra um livro Ambiente e Construção Sustentável, publicado pela APA. E também foi presidente da APA. Ou seja, temos aqui um painel de debate muito interessante, desde as perspectivas de diferentes stakeholders, desde ordens dos engenheiros até às universidades. E ia começar por colocar algumas perguntas, um pouco também para direcionar o debate, mas eu apelava desde já à colocação de questões que os assistentes possam ter no chat, porque após esta pequena introdução ao debate, também estaremos aqui para esclarecer alguma questão que possam ter. Então vou começar, vou tomar aqui a liberdade de colocar, tenho 3 questões preparadas. A primeira é um bocadinho para pedir-vos que comentem, eventualmente, o potencial de mercado para esta ferramenta e como é que se está a pensar aumentar a aderência desta certificação ao mercado. Isto é,
por um lado, e mais no âmbito e o foco da ADN, que medidas ou tipo de incentivos estão a ser trabalhados ou explorados para aumentar a utilização deste certificado, que no fundo é voluntário, não é? Não podemos esquecer isso. E por outro, também no sentido de tornar este certificado mais interessante, não é? E implementá-lo, não é? Desenvolvê-lo e continuar a sua implementação no mercado, que papel podem ter ou tiveram, porque houve aqui algumas organizações que já estiveram implicadas, ou estiveram na definição já de raiz, como a Patrícia dizia, chamaram todos os stakeholders e foi bottom-up, não é? Que outro papel podem ter as universidades e ordens no desenvolvimento e implementação do Aqua Mais? Começava por dar a palavra à Filipa. Sim, olá, obrigada a todos. Estejam a ouvir bem. Obrigada a todos e obrigada à Patrícia pela apresentação. E aqui uma conversa informal, não é? E depois também para podermos esclarecer algumas necessárias. O Aqua Mais nasceu logo de um processo bottom-up e essa lógica bottom-up e participativa mantém-se e é, em nosso entender, fundamental para esta contínua aderência ao mercado. Quanto mais as metodologias do Aqua Mais e o próprio sistema Aqua Mais e o seu funcionamento forem trabalhados e com os setores que abrange, mais responderá às necessidades dos setores e, portanto, maior aderência e potencial no mercado e crescimento no mercado terá. Por exemplo, no caso do Aqua Mais Hotéis, nós estamos a trabalhar com o turismo de Portugal, como a Patrícia Malta Dias referiu, o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023 já prevê o Aqua Mais para aumentar o uso eficiente da água nos hotéis, que, não sendo obrigatório, prevê-se que exista um forte alinhamento com os instrumentos de financiamento do turismo de Portugal, porque no caso, então, particular do turismo de Portugal, nós sabemos que é uma área que tem de ser, e agora com o Covid, muito alavancada do ponto de vista financeiro, mas é objetivo do país, do turismo de Portugal, do governo, que essa evolução dos empreendimentos turísticos seja numa ótica crescente de sustentabilidade. E o Aqua Mais está a ser trabalhado com o turismo de Portugal precisamente para dar resposta a esta dimensão tão importante num setor grande consumidor de água e com muito potencial de aumento da eficiência hídrica. Também no caso do Aqua Mais residencial, temos aqui um forte potencial de articulação, por exemplo, com fundos comunitários, que não é preciso ser especificamente do Aqua Mais, mas de dinamização deste mercado. E, por exemplo, temos já agora um bom exemplo no programa Edifícios Mais Sustentáveis, lançado pelo Fundo Ambiental, que financia a substituição de equipamentos e dispositivos para novos equipamentos do ponto de vista da água. E, portanto, cria aqui uma nova dinâmica num setor que até agora, e como a Ana referiu muito bem no início, não era assim tão dinamizado, não é? A introdução de uma dimensão infraestrutural mais eficiente nos edifícios. O próprio PENSARP 2030, o plano estratégico para o setor de abastecimento da água e águas residuais e pluviais, que chegou agora para abranger também a dimensão das pluviais 2030, que está a ser desenvolvido até ao final do ano, integra desta vez, de uma forma bem mais forte do que no passado, esta dimensão da gestão da água do lado da procura. Nós também temos vindo a articular com o grupo de trabalho, a ADN faz parte do grupo de trabalho da Comissão Consultiva, e esta é uma área que está no PENSARP e que acreditamos que vai disputar, já começou, aliás, novamente o debate em torno das redes prediais. E, portanto, um plano que, por exemplo, era muito focado no setor do abastecimento, começa a ter também esta dimensão da procura e a prever algumas medidas que vão dinamizar o mercado deste lado. Trabalhamos também aqui na introdução de algumas medidas nos planos de eficiência hídrica do Algarve e do Alentejo, que têm eminentemente esta dimensão de uso eficiente da água e, portanto, onde temos alguma expectativa que o Aqua Mais também possa contribuir. E, no fundo,
são tudo novas dinâmicas de mercado que estão a ser criadas em torno do uso eficiente da água nos edifícios, nesta dimensão infraestrutural e não apenas comportamental, como no passado era tratado, e que acabam por gerar uma necessidade do Aqua+, uma necessidade dos profissionais qualificados pelo Aqua+, e também de outros perfis de qualificação que temos vindo a trabalhar com os setores. E como este não é um trabalho só da ADN, e aliás, daí também nesta sessão, e muito bem, e agradecemos à APEA, temos reunido várias entidades que ilustram isso. Este não é um trabalho só da ADN, é um trabalho que envolve múltiplas entidades, cada uma nas suas áreas de atuação, e que todas elas têm, de alguma forma, ou um papel, ou uma missão, ou interesse em aumentar o uso eficiente da água no país. A criação daquela rede de compromisso referida pela Patrícia tem precisamente este objetivo, e o que nós estamos a fazer é envolver um conjunto alargado de entidades para que cada uma delas possa contribuir neste caminho de alavancar e de consolidar e fazer crescer em mercado o Aqua+, a atuar precisamente naqueles instrumentos, onde há alguns, claro, que a ADN vai procurando atuar, mas que depois passam por muitas entidades, desde os instrumentos legais aos financeiros, às políticas públicas. Obrigada, Filipa. Passo agora a palavra ao João Pedro Rodrigues, em representação da Ordem dos Engenheiros. Obrigado, Luísa. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer à APEA o convite para a Ordem, em particular ao Colégio de Engenheiros estar aqui presente. Obviamente que é com muito gosto que estou aqui. Queria-vos pedir, por um lado, apesar de, com certeza, que os temas de eficiência hídrica e do projeto de sistemas de abastecimento de água ser naturalmente uma área de atividade por excelência de muitos dos colegas, a verdade é que eu próprio não sou um especialista nessa matéria, não sei exatamente o que é que sou especialista neste momento, mas se for alguma coisa será mais da gestão de resíduos sólidos urbanos e menos da eficiência hídrica, mas de qualquer forma tentarei dar o meu contributo na medida da minha apreciação do tema. A verdade é que acho que não podia ser mais oportuna esta iniciativa. Curiosamente, como saberão, a Ordem dos Engenheiros todos os anos escolhe um mote para o desenvolvimento da sua atividade. Este ano, malfadado o ano 2020, seria o ano, ou é o ano da eficiência hídrica. Infelizmente, as circunstâncias que atravessamos impediram, de facto, uma série de iniciativas que nós tínhamos previsto organizar, que, enfim, pelas circunstâncias que são conhecidas, não foi possível, de facto, levar a cabo como inicialmente previsto. No entanto, a verdade é que, claramente, é um tema-chave. Diria que, obviamente, também passar-se-á isso noutras dimensões, de outros temas ambientais, mas a eficiência hídrica, da forma como imparcial, digamos assim, que o Aqua+ pretende responder, é uma área que, dada a capilaridade, diria assim, da gestão, que acaba por ser provavelmente uma área que, com menor atenção, em que estes temas são provavelmente, como acabou de dizer a Filipa, muitas vezes até áreas de menor atenção de políticas públicas. Sendo, no entanto, áreas, como também ficou claro pela apresentação da Patrícia, onde o potencial de melhoria e de desempenho dos sistemas, todos, em particular dos sistemas prediais, é bastante intenso e onde, porventura, poderíamos certamente ter muito a ganhar com uma aplicação mais extensiva, com uma manutenção mais extensiva nestas matérias. Portanto, deste ponto de vista do papel, eu diria que a Ordem, na medida que serão as suas competências, provavelmente discutiremos isso um pouco mais tarde, mas com certeza seja pela via da participação na rede de compromisso, que sei que é um processo que está neste momento em curso, seja pela própria tomada de atenção e quando somos chamados de emissão de políticas e parceiros e de políticas públicas ou iniciativas legislativas, procurar, de facto, conhecendo agora esta ferramenta, procurar que a mesma seja desenvolvida e aplicada a maior extensão, porque estamos verdadeiramente convictos que ela tem um enorme potencial e portanto, esperemos, de facto, que haja um crescimento da visibilidade deste tipo de certificação, tal qual como existiu na eficiência energética, que também foi bem referido, que eu acho que é um extraordinário exemplo, e se assim for, com certeza que dentro de algum tempo estaremos bastante mais eficientes e com uma utilização mais eficiente do recurso hídrico e com certeza todo o país tem a ganhar com isso. Obrigado.
Obrigada, João. Passamos agora a palavra ao João Sousa, em representação da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que também esteve envolvida no desenho deste Aqua Mais, não é? Sim. Obrigado, Ana Rita. Obrigado à APEA, o convite, e também ao público que está presente a assistir a esta conferência. Realmente é um momento extremamente oportuno. Já percebemos que algumas metodologias no passado conseguiram dar fortes contributos, sobretudo na gestão de resíduos sólidos, na gestão de hectares, a eficiência energética também, que já vem desde o diploma de 93, começam-se a ver alguns frutos, e que garantidamente esta metodologia seguramente irá ter uma forte implementação. Aliás, porque a escassez da água, conforme as previsões do painel do Climate Change, é um bem cada vez mais escasso. A Península Ibérica está até sobre pressões, até quase que chamamos em 2030, 2040, vamos estar em algum stress de escassez de água. Notou-se já há uns anos atrás algumas populações serem abastecidas por caminhões cisternas, e que isso com os efeitos das alterações climáticas vai ser uma consequência com uma maior frequência. Além de que também, conforme referiu a Patrícia muito bem, o consumo de água potável não tem apenas só a parte do consumo de água, tem consumos indiretos, que é o abastecimento às populações e a qualidade da água que nos é abastecida, tem consumos indiretos na energia. Portanto, eu acho que isto é um tema que já peca por talvez um bocado tardio até. Nunca é tarde, podemos sim recuperar agora um bocado esse tempo perdido. Uma parte importante desta metodologia, e já temos vindo a falar nisso, é a importância que isto tem para os investidores, sobretudo porque temos que nós, Ordem dos Engenheiros Técnicos e Ordem dos Engenheiros, ter aqui uma forte componente de consciencialização dos investidores, porque falou-se aqui a questão dos custos. A realidade é que um projeto de instalações hidráulicas, no custo global de um edifício, representa entre 5% a 10% do custo total do edifício. E muitas vezes o aumento de custo para estas práticas de eficiência não representam sequer aumentos de 1% a 2% da globalidade do custo dos edifícios. Portanto, nós também temos que forçar e ajudar os nossos investidores a perceberem que estas práticas não são propriamente um custo, mas sim um benefício, e portanto aqui um papel importante para as próprias ordens e para os nossos técnicos que vão operar estas metodologias, para consciencializarem para estas práticas de redução de consumos. Um outro papel muito importante das ordens é, conforme já disse também o meu colega João Rodrigues, que é através das instituições e através da participação ativa com a ADN dos nossos técnicos para criar estas metodologias e também garantir a credibilidade e verificação das metodologias, inclusivamente após algumas experiências, melhorar no futuro essas metodologias. Aliás, como acontece com a eficiência energética, a legislação de 93 sofreu alterações em 2006, que sofreu, por sua vez, em 2013, outras alterações, e que está a ser novamente revista, melhorias na área da eficiência energética, na área, sobretudo, dos requisitos. Portanto, este é um papel fundamental que nos compete a nós, ordens, perceber como é que as métricas estão a ser implementadas e como é que este papel
tem tido relevância no mercado. A título de também do que acontece com os engenheiros, nós temos também um forte papel a desempenhar nas tecnologias que se vão desenvolvendo para melhorar a eficiência. Aqui na questão, a Patrícia, a monitorização e os equipamentos para monitorizar estas métricas. Portanto, aqui também um forte papel que os engenheiros podem vir a ter para desenvolver outras métricas, outras abordagens, como é que nós resolvemos estes indicadores. Como, por exemplo, houve uma empresa em Coimbra que desenvolveu analisadores de redes para gerir os consumos de forma mais automatizada. Portanto, aqui, por último, eu deixo um desafio a todos os nossos colegas, que eu acho extremamente importante que estas métricas venham a ter mais qualidade no futuro através da participação dos engenheiros do ambiente e das ordens. E passava agora a palavra ao professor Manuel Pinheiro, aqui. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns à ADN e ao Grupo de Eficiência Hídrica pelo meritório trabalho e, como sempre, à APA, porque, de alguma maneira, tendo contribuído para o desenvolvimento e a prática da engenharia do ambiente, eu acho que é um aspecto absolutamente incontornável. Se dividirmos em relação a diferentes dimensões, eu acho que em relação ao papel da universidade, há hoje em dia um papel importante do ponto de vista de conhecimento. E às vezes eu diria que há uma iliteracia hídrica. Eu quando pergunto quanto é que se consome de água nas nossas casas ou num hotel, eu diria que, não diria que é tão fácil como no fundo acertar no Euromilhões, mas não andam muito longe disso. Dificilmente as pessoas se aproximam dos 160 litros. Há desde aqueles que estão num número reduzido até alguns de algumas áreas que dizem que ali só bebem vinho e não bebem água, basicamente. Isto para, de alguma maneira, dizer. Por isso o conhecimento sobre aquilo que é a importância da água e sobretudo a água potável, que é um recurso absolutamente escasso e de uma elevada qualidade e sofisticação, e nós temos, felizmente em Portugal, temos água da melhor qualidade em relação ao sistema, é um sistema escasso, com muita intensidade em carbono e com muito preço. E por isso o contributo para as boas práticas, para o desenvolvimento das teses, para o PIB, para soluções cada vez mais eficientes, não só à escala do edifício, mas à escala urbana também, onde o fecho do ciclo da água é interessante, é fundamental. Acho que talvez merecesse a pena aqui uma pequena reflexão, que é sistemas voluntários versus sistemas obrigatórios. Os sistemas voluntários têm prós e contras. O primeiro é por serem voluntários, as pessoas só aderem eventualmente em relação ao que quiserem. Mas também tem uma vantagem, que é, podem ir muito para além daquilo que a legislação exige e podem classificar as componentes. Eu queria chamar a atenção que há muitos sistemas que começaram por ser voluntários e ao fim de 5, 10 e 18 anos estão hoje referenciais que são exatamente a realidade. E por isso eu acho que é uma entrada do ponto de vista e é um sinal muito importante. Quais são os fatores de deriva que, se eu pensasse, poderiam ser? O primeiro tem a ver um bocadinho com a eficiência hídrica e os custos. Os custos que nós podemos rapidamente, por exemplo, um retorno de caudal ou o outro é rapidamente perceptível, que é um benefício que reduz e que tem relações importantes. Há um aspecto que às vezes é muito esquecido, que tem a ver com as perdas, e as perdas são relativamente, se olharmos para o plano do uso eficiente da água e outros, estamos a falar de valores que podem ir aos 40%, na área de Lisboa a EPAL desenvolveu um sistema sofisticado que tem na ordem dos 10%. E por isso eu acho que as soluções regulamentares são importantes, até porque às vezes a interpretação dos municípios de reutilizar a água, por exemplo, para as sanitas ou outro, é sujeita a uma interpretação que não é clara. E estes referenciais vêm permitir isso, vêm ajustar e vêm contribuir para fazer, de alguma maneira, o fecho do ciclo da água. Quais é que eu acho que é as limitações? Em relação à água em particular, eu acho que nós não somos muito sensíveis quando há seca. Depois as medidas a seguir à altura que deixa de haver seca, parece que houve uma erosão hídrica também, ou seja, parece que se esqueceram e só depois, à medida que vai havendo sistemas mais complexos, como por exemplo hoje em dia nós temos zonas em alta pressão em relação aos recursos hídricos subterrâneos, como é o caso do Algarve, como é o caso neste momento de algumas zonas do Alentejo, onde a aprovação de vários setores é relevante. Eu gostaria de agora, não é aqui o objeto, mas chamar a atenção que o maior consumo de água que ocorre em Portugal, dos 1.100 metros cúbicos que nós consumimos per capita por ano, é na agricultura.
E a intensividade da agricultura é hoje um problema sério, é problema em zonas como a Comporta, como Alcácer do Sal, onde a multiplicação tem vindo a ser significativa. Por isso eu acho que estes sistemas são absolutamente relevantes e acho que dão um contributo muito relevante. Primeiro, em relação aos sinais no mercado, em relação à oferta, porque passam os projetos a poder se diferenciar tendo em consideração isso. Quer dizer que temos que ter pessoas competentes. Por outro lado, não só desses sinais, como também não basta eu poder projetar um conjunto de equipamentos e de dispositivos, mesmo que a equipe o tenha, mas se eventualmente eu não estiver disponível no mercado e não for eficiente, e por isso dá também aos fornecedores e às pessoas que desenvolvem essas soluções essa componente. E por isso eu acho que o fecho do ciclo é os utilizadores, os promotores e sobretudo também os nossos utilizadores passarmos da questão ética e também as outras dimensões em eu acho que é um passo importante, a direção é esta. Há um caminho longo a fazer, mas infelizmente às vezes o ponto crítico é que nem sempre o payback do ponto de vista, digamos, da água, é porque nós pagamos não só pela água consumida, mas por 80% ou 90% da água descarregada, que tem a ver com as águas residuais. E o seu payback, às vezes, por exemplo, se olharmos para a recolha das águas pluviais, o payback nem sempre à escala do edifício ou do lote poderá ser muito interessante, mas há outras medidas que são interessantes e por isso às vezes a questão ética também é, temos que fazer e sobretudo, eu acho que houve um ponto aqui da Ana Luísa Cabrita muito importante que é a realidade da água no futuro não é a realidade hoje. Nós hoje já sentimos que cada vez mais a intensidade da precipitação é mais curta, a disponibilidade de água é mais difícil e que eventualmente essa água vai ser um recurso efetivamente escasso e sobretudo a água potável em algumas zonas. E por isso acho que sinais como este ao mercado parecem que são absolutamente incontornáveis e que são sinais a ter em consideração numa área muito específica, nomeadamente em relação a isso. Agradeço a contribuição, sem dúvida. Estou de acordo com um bocadinho de cada um, não é? Ou seja, é importante que sejam criados instrumentos que promovam a utilização deste tipo de certificados, obviamente, sejam financeiros, sejam através de questões legais, não sendo voluntário, ou seja, não tem que ser o Aqua. A questão aqui é promover a eficiência hídrica e estas ferramentas também vêm permitir falarmos todos a mesma linguagem, não é? Isto é, nós todos podemos estar a trabalhar a eficiência hídrica e eu estou muito preocupada com uma área e outra pessoa está tão preocupada com outra e às vezes mesmo a questão do diálogo, os indicadores que se utilizam, tudo isso tem que ser homogeneizado, porque nós temos que falar efetivamente a mesma linguagem para poder calcular e comparar, servir também estas ferramentas um pouco de benchmarking, não é? Eu estou a pôr o meu dinheiro e sei que estou a ser melhor servir em termos, porque vou consumir menos água, vou consumir menos energia, porque tenho não só a minha parte comportamental, mas o próprio edifício, não é? Está preparado para me balizar um bocadinho, ou ajudar-me na questão dos consumos que eu vou ter, não é? E a tal correspondência entre a parte técnica e a parte do usuário final, não é? Que eu acho que os certificados, o desenho dos certificados estão muito bem conseguidos, tenho que vos dar os parabéns. É muito visual e eu acho que isso também é muito importante para quem depois consome os certificados. Ia dar aqui um passo numa outra pergunta, um bocadinho focado, porque esta ferramenta é uma ferramenta voluntária muito focada no que é a eficiência hídrica na edificação, não é? Mas nós sabemos que, ainda que de uma forma envergonhada, começamos a ter já alguns edifícios também a aderirem a certificados de construção sustentável, que são mais abrangentes, ainda são poucos, é uma tendência muito clara no mercado a nível internacional. Nós às vezes vamos um bocadinho mais adiantados, como é o caminho da eficiência energética, das energias renováveis, perdão. Outras vezes vamos um bocadinho mais atrasados, como é o caso, que eu acho que há muito trabalho a fazer na área da construção sustentável como um todo, não é? Mas queria perguntar aqui como é que é o diálogo, apesar de que a Patrícia aflorou esta questão na apresentação, como é que é o diálogo entre este tipo de sistemas voluntários como o Aqua Mais específico de eficiência hídrica e estes sistemas mais abrangentes de construção sustentável, onde a água é de facto um dos temas importantes, mas não é o único, não é? Que diálogo é que pode haver entre estes sistemas de construção sustentável e, neste caso, o Aqua Mais, e quando estamos a falar de construção sustentável, estamos a falar de LEED, de BREEAM, LEED-ERA, e a questão aqui é por integração, é por complementaridade, serão concorrentes,
local, internacional, como é que isto se pode aqui articular, não é? Ia deixar a palavra outra vez à Filipe, então, está bem? São complementares. Concorrentes nunca diria, são complementares. E aliás, prova disso mesmo é que, como referiu a Patrícia, os primeiros imóveis classificados pelo Aqua Mais foram os imóveis do Belas Clube de Campo, que foi o primeiro promotor a aderir ao Aqua Mais, ainda antes de lançarmos o Aqua Mais em mercado. Quando fizemos um conjunto de pilotos para validação e calibração da metodologia, com aquelas entidades referidas pela Patrícia, e depois quisemos testar em ambiente de mercado antes de lançar para mercado. E esses primeiros imóveis classificados deram uma classe hídrica A. É muito difícil atualmente atingir uma classe hídrica A, porque o Aqua Mais é um sistema de méritos, de pontuação e valorização, e valoriza aquilo que são efetivamente medidas de eficiência hídrica, não valoriza o normal. Portanto, é preciso um promotor ter já, ou caminhar nesse sentido, para que haja uma classificação A, muito menos A+. No fundo, seguimos a mesma lógica que a Comissão Europeia sempre que lança, por exemplo, aquelas classes de eficiência energética dos produtos, em que o objetivo é mesmo que as primeiras classes fiquem vazias, porque o objetivo é levar para a frente e, portanto, empurrar para serem mais inovadores e mais eficientes do que o normal hoje. E esses edifícios já tinham essa preocupação. E, por exemplo, esses edifícios do Belas Clube de Campo já tinham o sistema Líder A. São muito aconselhados pelo professor Manuel Pinheiro, que, aliás, com quem também partilhámos na altura a metodologia e interagimos bastante ao nível da metodologia, porque já estava a fazer esse caminho. Tinha esse interesse, já estava a fazer esse caminho e, perante uma classificação Aqua Mais, teve uma ótima classificação que não é, como disse, o normal. E são complementares nesta medida, porque o inverso também se aplica, não é? Se eu tiver já um projeto ou um imóvel que foi classificado de acordo com o Aqua Mais, identificadas as medidas de melhoria que o Aqua Mais identifica e implementadas essas medidas de melhoria, na componente hídrica vai também valer uma melhor classificação no âmbito do Líder A, mas do LEED e de outros sistemas de certificação internacional. O mesmo em relação a outros imóveis, e estamos agora a trabalhar com um promotor que vai ser piloto no Aqua Mais Comércio e Serviços, que vamos desenvolver no próximo ano, e edifícios de escritórios que já estão a implementar o LEED ou o BREEAM, vão ter, claro, uma melhor... já vão estar no melhor caminho no âmbito do Aqua Mais. E porquê é que eles não concorrem ou não se substituem? Um dos aspectos que a Ana Luísa também referiu, a componente da especificidade e do local. Na realidade, como vimos naquela tabela que a Patrícia apresentou, os temas, os tópicos tocam-se, como é normal, não é? Não vamos inventar a roda, a eficiência hídrica tem determinados pontos para onde pegar no edifício, mas o Aqua Mais vai em detalhe a cada um daqueles pontos que num sistema de sustentabilidade ou de construção sustentável têm de ser tratados de uma forma um bocadinho menos detalhada ou menos aprofundada em cada um dos tópicos. E depois, além disso, a dimensão local, um sistema internacional não tem ainda, tem uma adesão muito forte, por exemplo, quando nós estamos a falar de edifícios onde os potenciais compradores ou quem aluga são, por exemplo, multinacionais e internacionais é que procuram este tipo de sistemas, mas quando nós estamos a falar para o mercado nacional, a nossa expectativa é que o Aqua Mais tenha essa maior preponderância, porque permite essa comparação entre uma multiplicidade de imóveis que não têm esses sistemas. Em relação também ao Líder A, o Aqua Mais, neste momento o que valoriza e o que classifica é imóvel a imóvel. E eu posso, no mesmo edifício, ter as partes comuns com uma determinada valência em termos de sustentabilidade hídrica e eficiência hídrica, mas depois, imóvel a imóvel, cada proprietário tem um papel, pode introduzir maior eficiência hídrica ou menor no seu imóvel. E o Aqua Mais permite esta comparação imóvel a imóvel, que estes sistemas, nomeadamente os que referiu, têm sempre uma dimensão ao nível do edifício. Todos, no fundo, contribuem para todos, até naquilo que a Ana Luísa dizia, desta linguagem comum e de começarmos a ter benchmarkings e, no fundo, se constituir o tal referencial.
sendo complementar e muito específico no tema da eficiência hídrica, que, por exemplo, é um tema que em Portugal tem muita importância e que, se calhar, noutros países, a nível europeu e internacional, não é que não seja importante, mas ainda não é tão valorizado ou não tem o mesmo tipo de necessidade de abordagem que nós temos e que no futuro teremos cada vez mais. Sem dúvida, Patrícia. Filipa. Eu estou a trocar nomes. Não há problema. Bem, passo agora a palavra ao João Sousa. Sim, aliás, eu peço desculpa, também já troquei os nomes há bocado. Mas só focando aqui um bocado o que é que são estas metodologias de sustentabilidade. A questão é que há stakeholders que procuram estas metodologias para classificar os edifícios e para terem, ao fim e ao cabo, um custo de venda por metro quadrado. É uma das realidades. Mas a outra realidade que está por trás destas certificações sustentáveis é que realmente o edifício, na sua utilização, ou no seu chamado, no OPEX do edifício, vai tirar muita rentabilidade. Estas certificações sustentáveis, tanto do BREEAM mais inglês, ou começando até pelo LIDER-A, que é o nosso sistema português e até muito acarinhado pelo professor Manuel Duarte Pinheiro, o BREEAM mais inglês e o LEED mais americano. Existem outras certificações, os suíços têm, os franceses também têm, e podem ter mais ou menos aderência. A questão é que a certificação sustentável de um edifício permite-me garantir uma melhor qualidade em alguns aspectos do edifício, como através de métricas, conforme foi apresentado aqui o AQUA+, simplesmente é medido ou são aplicadas determinadas metodologias com valorização e com ponderação de alguns aspectos, podendo garantir classificações melhores ou piores dentro daquela gama de sustentabilidade que estas metodologias incidem. Portanto, um dos aspectos que estas metodologias avaliam é a eficiência hídrica. Dentro da eficiência hídrica, o que é que acontece? Eu posso utilizar a metodologia BREEAM ou a metodologia LIDER-A ou a metodologia LEED, como por exemplo, dentro dessas metodologias eu posso ir buscar certificações locais. No caso do LIDER-A tem a sua metodologia na avaliação da eficiência hídrica, que depois, avaliando ou até lendo o que existe no certificado AQUA+, pode ser revertido e pode ser quantificado e passado para o certificado do LIDER-A, igualmente para os outros. Portanto, eu vejo isto mais como até uma ferramenta de complementaridade e de até facilitar até muito mais o trabalho destas certificações nacionais e internacionais. Portanto, eu julgo que eu vejo mesmo o AQUA+, como um facilitador da eficiência hídrica nestas metodologias mais transversais. Obrigada, João. Passava agora a palavra ao professor Manuel Pinheiro. Ok. Para fecharmos esta pergunta, não é? Sim, ou seja, basicamente os sistemas, quer como o LEED, quer com o BREEAM, o DGNB, o HQE, o NEIGHBORS, o CASB, etc., são sistemas que tentam ser transversais, ou seja, tentam ser integradores em vários níveis. E, no fundo, nas áreas programáticas, ou desenvolvem soluções, ou seja, é um bocadinho como a abordagem da engenharia do ambiente. É um T, no fundo, em que há pessoas que se especializam em resíduos, em água e outras componentes, e por isso fazem esse aprofundamento em relação a essa componente. Não havendo, às vezes, as ferramentas no mercado, eles sentem-se na necessidade de dar 2, 3, 4 passos em relação ao método de cálculo, à forma de identificação. Em relação ao LIDER, no fundo, o desenvolvimento, ou pelo menos o que estava na minha ideia no desenvolvimento, era tentar abraçar as soluções que existiam em relação a essa componente. Há aqui uma pergunta que não foi respondida, mas que eu acho que deve ser respondida mais tarde, é porque é que, no fundo, se cria um AQUA+ quando há outros sistemas internacionais? Ou seja, esta questão, acho que deve-se voltar a essa questão, algures, não agora, mas para perceber
que nós temos umas especificidades mediterrânicas, que temos toda uma estrutura do ponto de vista de conhecimento e de regras que são incontornáveis. Porque normalmente para os promotores internacionais muitas vezes depende um bocadinho. Os nórdicos não são muito assim, mas há alguns que têm tendência para seguir sistemas internacionais. A realidade do que vemos é que consomem mais energia, consomem mais água, têm mais intensidade em carbono e nem sempre são melhores. Porquê? Porque têm um referencial que não é exatamente o nosso. Ou seja, isso é que há que ter alguma componente. Do ponto de vista do lidera, basicamente, ou seja, o que é que há objetivamente? Nós temos um conjunto de critérios nas áreas da água, que chamamos programáticos. Uma deles tem a ver com a água e o uso da água, onde já integrávamos as estratégias do ponto de vista de classificação dos equipamentos da ANKIP, por exemplo, ou a questão das redes perdiais e das normas, e onde, na realidade, a classe do Aqua mais será eventualmente equiparada totalmente. Tendo isso, não há necessidade de fazer o aprofundamento, porque há equiparação com alguns ajustes. Em relação à água e em relação que é o P10, o programa 10, o programa 15 das águas residuais, e depois tem influência a outro nível, porque centrado no edifício há também a questão da gestão das águas locais, que são muito importantes nos edifícios, para quando há precipitação extrema e alterações climáticas, eventualmente uma parte dessa água possa ser reinfiltrada e evitemos as chamadas cheias urbanas. E esse tem um peso, por exemplo, de 2%. E, paralelamente, na valorização ecológica, ao escolher espécies, as coberturas e os ecossistemas e as amenidades, está lá. E por isso eu diria que, grosso modo, o peso da água e aquela que está associada anda na ordem um bocadinho abaixo dos 10%, numa área onde tem 20 áreas programáticas. Por outro lado, há aqui um aspecto importante que foi falado, que é o seguinte: os sistemas evoluíram. Os primeiros sistemas eram muito green, ecológicos, muito na área da água, da energia, dos materiais, e o racional era aos edifícios hoje High Performance Building, edifícios de elevado desempenho. Porquê? Porque são mais eficientes e, em termos de custos de operação, são mais reduzidos. Hoje, com a área de sustentabilidade, envolveu, e, por exemplo, o que eu diria no LIDER é que a escala custo-eficiente é classe A, que é cerca de 50% melhor que a prática. Uma classe A+, que é equivalente a um quase zero de energia ou só usa 10% de água, já não é já um investimento, que significa que a ética do promotor ou o posicionamento do mercado é diferente, ou seja, a relação de custo-eficiente nem é significativa. E por isso, resposta à pergunta, eu acho que não são só complementares, eu acho que podem ser sinérgicos. Porque pode-se entrar pelo Lidera e ir parar ao Aqua. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Casa em Belas, em que eventualmente a minha recomendação é que eventualmente seguissem o sistema, ou vice-versa, percebendo que podem ter um bom desempenho na energia e na água, podem caminhar para outras áreas. E por isso acho que essa é um bocadinho essa componente. A única preocupação que eu tenho, e eu de alguma maneira também aplico o LID, o BRIM e os outros sistemas, é que é muito importante que sejam ajustadas à realidade de cada zona, de cada país, para que às vezes não nos aconteça estarmos a dizer que é uma coisa de bom desempenho e na realidade ela só é bom desempenho porque tem um selo e não porque na realidade o desempenho efetivamente não é. E eu acho que aqui a métrica do Aqua, de alguma maneira, e que provavelmente vai ser desafiado no futuro, como nós somos, a ajustar a cada região, porque se calhar a disponibilidade de água em algumas regiões não são totalmente iguais, eventualmente terá que também ser tecida em consideração provavelmente para o futuro, mas estamos a falar a médio prazo mais do que a curto prazo. E por isso, eu acho que são sinérgicos e acho que eventualmente são fundamentais. Obrigada. Eu partilho, de facto, dessa opinião. Acho que há sinergias e quem entra no Aqua pode chegar à certificação mais abrangente, não é? E ao contrário. Mas, de facto, o Manuel Pinheiro chamou aqui a atenção para uma coisa que é importantíssima, é que os sistemas mais abrangentes têm peso da água de 10%, que provavelmente em Portugal, considerando o cenário que temos hoje em dia de disponibilidade hídrica e que no futuro, muito provavelmente, vai haver muito maior stress hídrico, a água neste tipo de sistemas eventualmente perde-se um bocadinho, não é? E o Aqua Mais foca só na água, ou seja, é uma linguagem muito específica e direcionada que não implica não implementar um sistema mais abrangente, e também não implica que o sistema mais abrangente não possa ir buscar o Aqua Mais, não é? Ou seja, eles no fundo fazem um diálogo muito estreito entre uma coisa e outra, e os dois têm os seus benefícios que não chocam, não é? Eu tenho aqui uma última pergunta, antes de passarmos às perguntas dos assistentes, mas eu vou fazer aqui um desvio previsto antes da última pergunta, que para nós é das mais importantes, porque vamos focar aqui e fazer a ponte com o que é a engenharia do ambiente. Queria colocar duas questões colocadas no chat,
pelos assistentes, um pouco também para promover que outras pessoas que estão a assistir possam colocar as questões. São questões que são pertinentes, eventualmente mais para a ADN, e as duas perguntas são, coloca Jorge Nogueira, consideram ser possível a médio prazo a integração das certificações energéticas e Aqua+, criando uma certificação única? Esta foi uma das perguntas. E a outra é se existem valores de referência para períodos de retorno do investimento, payback, por tipo de medida de eficiência hídrica, não é? E eu, se calhar, tanto a Filipa como a Patrícia, eventualmente poderão responder. E depois, então, passávamos à outra pergunta. Um pouco para animar as pessoas também a colocarem mais questões no chat, está bem? Obrigada. Ok. Então, começo eu, se calhar, mas depois acho que também é interessante podermos ouvir os colegas. Esta pergunta é uma pergunta frequente, não é? E muito interessante e pertinente e com toda a razão. E porque é que até não surgiram logo assim? O certificado energético é de legislação, não é? Faz parte da legislação, cumpre com a legislação e o Aqua+ vem dar uma resposta ao que nós precisamos, mas que não está legislado, não está previsto e tem um caráter voluntário. Nós, para já, não estamos a trabalhar nessa integração plena, como o colega pergunta, não quer dizer que não se possa vir a perspectivar, mas existe algum tipo de articulação. E, por exemplo, agora em novos diplomas que estão a ser trabalhados no âmbito da certificação energética, aliás, a própria EPBD, a diretiva a nova diretiva para os edifícios também prevê que os próprios Estados-membros, em função de determinadas temáticas prioritárias, possam ter uma dimensão modular do próprio certificado energético e possam ir evoluindo nesse sentido. Portanto, não estando nós a trabalhar para já ativamente numa plena integração, até porque estamos a falar de instrumentos um de caráter obrigatório e o outro voluntário, está a haver algum tipo de diálogo, como é normal, até porque é a mesma entidade gestora. E depois, além disso, os próprios profissionais, os peritos qualificados, isto agora já tocando um bocadinho na última pergunta, creio eu, da Ana Luísa aqui, papel até dos profissionais, quem hoje faz certificação energética pode também tirar o curso e fazer a qualificação do Aqua+. E, portanto, numa visita a um imóvel, fazer a certificação energética e fazer a classificação do Aqua+, tendo até uma perspectiva mais abrangente e a dimensão do nexo água-energia que nós procuramos promover muito. O que é que só nesta dimensão queria dar nota e que também se liga um bocadinho com o que o professor estava a falar depois da passagem quando passamos para os edifícios, para as regiões. A ADN está a trabalhar, entretanto, num projeto, um H2020, com a Câmara Municipal de Lisboa, com o MEC, com um conjunto de entidades a nível nacional e europeu, é um grande projeto, onde estamos a estudar precisamente o maior diálogo ou esta articulação em termos metodológicos, não em termos de instrumento, mas em termos metodológicos, da dimensão energética com a dimensão hídrica. Não tanto numa perspectiva de união entre os certificados, mas de como é que nós, como dizia o professor Manuel da Pinheiro, ao integrarmos a eficiência hídrica nos edifícios, não aumentamos consumos energéticos. Porque quando nós passamos a ter águas pluviais e passamos a ter bombagem, podemos potencialmente aumentar esses consumos e não é isso que nós queremos, não é? E o inverso também se aplica. E, portanto, estamos a estudar isso e estamos a estudar também como é que a dimensão do edifício e do bairro e da região afeta a dimensão do desempenho, porque, como disse bem, há sítios onde nós temos muita disponibilidade hídrica, há outros onde não temos, e, portanto, pode não fazer sentido em todo o lado fazer aproveitamento de águas pluviais, nem em todo o lado fazer aproveitamento de águas cinzentas, e em outros locais é completamente obrigatório, até temos de fazer os dois. E, portanto, isso também estamos a estudar no âmbito desse projeto, nesta evolução contínua que se pretende do sistema. Nesta evolução contínua que se pretende do sistema, isso pode vir a acontecer, aliás, onde ouvir sempre que a APA fala bastante sobre esse tema, às vezes é porque do ambiente, sobre esse potencial caminho comum no futuro, isso estava previsto no PNUEA, o Plano de Ação para o Uso Eficiente da Água, tinha essa perspectiva, essa visão, e portanto, no médio, longo prazo, que é isso, ou pelo menos a complementariedade entre os instrumentos, e isso é algo que já temos vindo a trabalhar dentro dos instrumentos atuais. Portanto, em relação ao outro tema, não é, Ana Luísa? Sim. Tem valor de para períodos de retorno de investimento. Sim. Nós, na formação
Sim, nós na formação do Aqua+, porque o Aqua+, tem a identificação de medidas de melhoria e no âmbito dessa identificação de medidas de melhoria temos, como referiu Patrícia, as medidas Quick Win, que são aquelas com um período de retorno de investimento reduzido, em comparação depois com outras medidas, quase que para haver um plano de ação, nem sempre se implementa tudo na primeira fase, ou é possível implementar tudo. E nesse âmbito, na formação, nós temos e elencamos para os profissionais Aqua+, para os técnicos Aqua+, esta ótica de alguns valores tipificados, porque isso também é o comum na área da eficiência energética e facilita e dá a tal linguagem comum. Mas nesta área é uma área bastante recente, onde as próprias tecnologias estão a evoluir muito. E, portanto, sem prejuízo disso existir e disso estar estudado aliás, no curso também participámos do professor Manuel Pinheiro, isso também ser elencado e de haver essas perspectivas, é um trabalho que nós estamos a procurar que seja muito feito pelos próprios consultores e auditores Aqua+. Portanto, os consultores e auditores Aqua+, acabam por ser profissionais que no terreno ajudam mesmo a identificar não só as medidas de melhoria, mas como é que aplicada àquela situação, aquela medida de melhoria pode ajudar o imóvel a melhorar e em relação aos períodos de retorno do investimento. Portanto, claro que essa tipificação é necessária até para os tais programas de incentivos financeiros que já falámos, mas é um tema muito novo, muito recente, onde ainda queremos que seja muito o mercado a trabalhar e a aconselhar neste sentido. Ainda há muito por explorar. No fundo, o sistema vai-se retroalimentando, não é? Ou seja, exatamente, é mesmo os isso. consultores e os auditores que estão no mercado a utilizar o sistema também têm a possibilidade de alimentar a própria melhoria contínua da ferramenta, não é? E dar esse feedback sobre as dificuldades e os benefícios da implementação no terreno. Eu vou, antes de ser mesmo parceiros de ação dos imóveis que classificam. Tanto o João Sousa como o Manuel estão aqui a assinar, correto? Querem intervir e adicionar algo? Começa aqui pelo Manuel Pinheiro e depois passamos ao João, está bem? Força, professor. Duas coisas na linha do que foi dito pela Filipa Newton e bem. É que é assim, neste conjunto de ferramentas de eficiência hídrica, há várias soluções, um mix que pode ser diferente. Por exemplo, os rotores de caudal têm paybacks inferiores a 6 meses, muitas vezes. Muitos das torneiras, dos dispositivos até aos sanitários podem variar entre 2 a 5 anos e depois temos questões como o aproveitamento das águas pluviais ou outras que pode estar, ou a separação das redes que podem estar nos 7 até eventualmente 10 e por isso eu diria que acaba por haver um mix que depois em função da zona local e de questões que às vezes não estamos a ver, por exemplo, num dos primeiros edifícios certificados em 2007 era uma cooperativa de baixo custo, mas ela tinha sido, o terreno era em Matosinhos e tinha sido dado uma fábrica de cortumes. E por isso eles tinham que bombar sempre a água. E, no fundo, aquilo que era uma situação específica e um problema passou a ser para fazerem uma recolha das águas pluviais, daquelas águas freáticas, e que em termos de payback acabou por ser relativamente barato, porque a bombagem da água, no fundo, o sistema que estava à volta, tudo é. E por isso, esta noção de que ou seja, o conjunto de soluções, elas existem, os paybacks são diferentes. Nós temos feito muita investigação em funções de custo, em termos de teses de mestrado e doutoramento, mas de alguma maneira eu acho que a ideia-chave é dizer que há muitas soluções possíveis, algumas de curto e médio prazo, e pode-se começar por de curto e ser rentável e implementar depois. E há muitas que são específicas em relação ao caso. E eu não sei se a Ana Luísa me permitia, era assim, eu se calhar só ia fazer um convite, porque eu amanhã estou a organizar com a Câmara de Lisboa uma sessão integrada numa conferência que é para os países de língua oficial portuguesa, que é a SGA 20, são todas as sessões em diferentes meses, elas são abertas, e sobretudo porque amanhã vai-se falar sobre as áreas, uma delas é uma intervenção da Maria Alexandra Henriques, a explicar no âmbito da Lisboa Capital Verde o que é que foi feito para tentar fechar o ciclo urbano da água, ou seja, não só no edifício, mas fora do edifício. E na renda acessível, algumas destas medidas. Eu, se calhar, se achasse razoável, posso pôr aqui o convite no chat, claro, não sei, sim, claro Ana sim. Luísa. Porque se quiserem se inscrever, isto é relativamente informal. Neste caso vai ser sobre Lisboa Capital Europeia Verde, que foi o caso, que tem várias ações meritórias, umas de poupança na área da vegetação e outras nas dimensões. E por isso mas a ideia era esta, ou seja, a minha ideia de fundo é chamar a atenção. Ponto 1, os instrumentos são muitos, há alguns paybacks, há alguns que dependem muito da situação e das componentes, e é óbvio que nós podemos comprar equipamentos muito baratos,
até há alguns que são Rolls Royce, começam com R, por exemplo, eu não quero dizer qual é a marca, que se calhar custam 5 vezes mais que os outros, mas têm um design que não tem nada a ver, ou seja, basicamente, e por isso há muitas soluções, peço desculpa. Obrigada. Passo então a palavra ao João Sousa. Sim, relativamente ao que se falou a nível da melhoria contínua, um dos aspectos que eu foquei é efetivamente estas metodologias, conforme aconteceu, por exemplo, com a eficiência energética, que começamos com uma determinada metodologia em 93, em 2006 houve uma melhoria dos requisitos, em 2013 outra melhoria de requisitos e agora também está a ser revista novamente em função da melhor tecnologia disponível no mercado, melhorarem os requisitos de eficiência energética. Portanto, eu prevejo que a eficiência hídrica também vai entrar um bocado nesses moldes. Sim. Deixámos de ouvir o João. No fundo, fica a mensagem da eficiência hídrica como uma melhoria contínua. E referencial hoje, se calhar daqui a 5 anos pode ser melhor e vai continuando em termos de dinâmica. Exatamente, porque a tecnologia está em evolução e de acordo também com o que é a procura do mercado e o nosso mercado, para o nosso mercado e para a nossa disponibilidade hídrica, sem dúvida que é necessário o desenvolvimento de tecnologias que promovam essa eficiência hídrica. E por isso cada vez vai haver mais procura, com o qual isto é uma alimentação, não é? Do próprio sistema que também promove, e a Patrícia falou até nos prémios, não é? Que essa tecnologia se desenvolva também, não é? Passava então... Ana Luísa, se calhar um ponto que também é importante é que muitas vezes nós esquecemos das perdas, em termos do sistema, perdas de água, e isso são custos significativos e por isso o sistema foca e traz as perdas para a agenda, não é? João, desculpa, estávamos aqui a tentar... Peço desculpa, não sei, reiniciou-se o Teams automaticamente. Estas novas tecnologias têm sempre este reverso. O que é que eu queria dizer a nível das regulamentações? Claro que agora, neste momento, a metodologia é uma metodologia voluntária. Eu espero que, muito rapidamente, seja uma metodologia regulamentada, devidamente regulamentada, porque é um bem escasso, conforme já todos sabemos que Portugal precisa fortemente de melhorar a eficiência hídrica. Agora, a questão de, inclusivamente, a complementaridade entre o certificado energético e o certificado de eficiência hídrica. Podem ser articulados, podem haver aqui sinergias entre os dois certificados. Por exemplo, o consumo de água quente sanitária tem uma forte ponderação no consumo global e na classificação do certificado energético. Se aplicarmos determinadas metodologias de eficiência hídrica, logo na eficiência energética podemos tirar partido dessa eficiência hídrica. Temos é que ter algum cuidado, como é que e aí um cuidado que houve em 2006, da complementaridade dos dois certificados, o que aconteceu, a eficiência energética, quando foi introduzido a qualidade do ar interior dentro do sistema de certificação energética, que o que aconteceu, erradamente, se retirou em 2013 a qualidade do ar interior do certificado energético e que agora até, por muita tristeza, neste ano, muita falta faz a que tivéssemos aqui uma qualidade do ar interior mais eficiente. Portanto, a única preocupação que eu vejo aqui é quando nós introduzimos certificados dentro de outros certificados, a perigosidade que isto pode levar a questões do que aconteceu no passado com a qualidade do ar interior. Muito obrigada, João. Passamos então aqui para a última questão, que eu acho que é bastante relevante, que é relativa ao papel da engenharia do ambiente neste tipo de certificações, não é? Ou seja, que novas oportunidades profissionais para a engenharia do ambiente reserva o Aqua Mais? E, claro, aqui tem sempre a componente da ADN que prepara e que faz a formação, quer seja do consultor, quer seja do auditor,
de que forma é que a engenharia do ambiente está aqui contemplada e pode ser uma ajuda e uma oportunidade para o Aqua+ também, não é? Isto é nos dois sentidos. E depois queria também perguntar às ordens e à própria universidade, não é? Ao professor, como é que as ordens veem este tipo de profissionalização, de que forma é que integram esta profissionalização nos perfis da engenharia do ambiente e talvez porque o João Pedro Rodrigues tem estado assim mais caladinho e a pedir a palavra inicial ao João Pedro e depois continuamos com a mesma ordem de resposta, pode ser? Obrigada. Muito bem, obrigada, Ana Luísa. Relativamente àquilo que pode ser de facto o papel dos engenheiros do ambiente, parece-me que ele é inequívoco, bastante relevo neste tipo de sistemas. Se calhar atrevíamos só a dar-vos conta um bocadinho dentro da ordem dos engenheiros, desde enfim, o caminho tem vindo a ser traçado relativamente a tudo que é o exercício da profissão. A verdade é que no atual mandato do Sr. Bastoneiro Carlos Menezes Marques e também já no mandato anterior, que se iniciou o desenvolvimento do designado plano estratégico do exercício da profissão de engenharia, que, enfim, ao cabo, visa, na nossa visão da Ordem dos Engenheiros, de facto, regular ou regulamentar ou organizar este mesmo exercício profissional e as suas respectivas evoluções. Após um período de quase 10 anos, entre 2005 e 2015, foi possível, finalmente, através da publicação do Regulamento 420 de 2015, que definiu quais são os atos que competem a cada um dos ramos da engenharia, sendo que, em particular, e respondendo diretamente à questão que a Ana Luísa me coloca, obviamente, que não, e como não poderia deixar de ser, neste domínio em particular, não só os atos de projeto, enfim, de concepção de sistemas ou parte de sistemas de abastecimento de água, como também no que se diz respeito à concepção de sistemas de gestão ambiental associados à ecoeficiência, sistemas e processos, ecodesign, etc., rotulagem ambiental, estão claramente, obviamente, dentro da nossa esfera de competência dos engenheiros do ambiente. Esse foi um longo processo, de facto, durante 10 anos, a que agora seguirão, pelo menos assim se espera, três sistemas complementares, desde logo o sistema da graduação dos atos de engenharia. Enfim, para aqueles que não saberão, dentro da participação da Ordem dos Engenheiros, há diferentes níveis, digamos assim, de tipificação de membros da Ordem, dentre os membros séniores, engenheiros de nível 1 e nível 2, depois poderão ser engenheiros séniores e, finalmente, o estatuto, qualificação de engenheiro conselheiro. Esta regulamentação dos atos de engenharia, na prática, o que visa é dizer para cada um dos atos que foram definidos, nomeadamente alguns daqueles que já referi há pouco, quais são os níveis de competência específica que podem ser desenvolvidos pelos engenheiros com estes diferentes níveis de graduação das suas competências, admitindo que um engenheiro conselheiro, for da sua experiência, com certeza que poderá o mais, eventualmente um engenheiro com menos experiência poderá ligeiramente menos relativamente àquilo que é, até, ao fim e ao cabo, até atingir essa experiência. E é nesse contexto, esta graduação de atos de engenharia foi um trabalho longo, ficou praticamente concluído ainda no mandato anterior. Neste momento está, enfim, a seguir a todas as fases visando a sua aprovação como regulamento de eficácia externa, digamos assim, por Assembleia de Representantes, sendo que, complementar a este regulamento de graduação dos atos, estará outro sistema, chamado, enfim, nós chamamos o sistema de Valoré, que é, ao fim e ao cabo, um sistema de valorização e qualificação das competências profissionais, na prática, que permitirá, ao longo do tempo e ao longo da vida do exercício da prática da engenharia, assegurar que essa acreditação e qualificação dos colegas ao longo do seu exercício da sua atividade profissional. Nesse domínio, ao fim e ao cabo, esse programa Valoré permitirá, por um lado, avaliar não só o percurso profissional, enfim, a formação académica de base, naturalmente, mas também toda a experiência específica e continuada que teve, formações complementares e profissionais que venham a ter, atos, em concreto, de engenharia
que tenham sido desenvolvidos e também, obviamente, naturalmente também, avaliar também as dimensões do percurso extra-profissional, seja a notariedade social, eventualmente, que o colega possa vir a desenvolver, bem como o envolvimento da Ordem dos Engenheiros. Neste domínio, mais uma vez, obviamente, aqui, neste programa, não há mais, claro que a formação contínua é claramente um aspecto-chave que será, com certeza, bastante bem integrado neste processo de valorização de engenheiros. Por fim, complementando, digamos, esta trajetória, haverá, assim esperamos, estamos neste momento a desenvolver todos os passos para que, após a implementação do Valor E, podemos passar por uma fase final, que é, ao fim e ao cabo, a promoção de um currículo vitae certificado do engenheiro, que permita, ao fim e ao cabo, a Ordem emitir um determinado documento, um determinado currículo, que o colega que faça parte, ao fim e ao cabo, que testemunhe, enfim, com a nossa chancela, digamos assim, todos aqueles atos e a formação que o engenheiro desenvolveu, todos os atos de engenharia que desenvolveu, as formações que teve a possibilidade de aceder e de desenvolver, permitindo assim de algum modo que possa haver uma certa credibilidade na comparação, de facto, da concorrência entre os diferentes colegas. Dizendo tudo isto, obviamente este é o nosso, enfim, um processo mais estratégico. Obviamente que o Aquamais aqui insere-se integralmente dentro deste processo de valorização dos atos de engenharia, e estou certo que, obviamente, enquanto membro do Colégio de Engenharia do Ambiente, não deixarei procurar assegurar que, de facto, que seja um programa bastante integrado e enquadrável e valorizado neste contexto. Obrigado, Ana Luísa. Muito obrigado, João Pedro. Passava então a palavra à Filipa. E estas, no fundo, estamos aqui a falar da engenharia do ambiente e o papel nesta certificação, especificamente do Aquamais. Esta vai ser a última pergunta, não, só para vos informar que até agora não meteram mais nenhuma outra questão, ou seja, esta será a vossa quase oportunidade de fechar também, não é? E peço para o irem fazendo, está bem? Sem pressas, mas que saibam que se têm alguma coisa mais a dizer, podem adicionar. Obrigada, Ana Luísa. E será excelente, que eu acho ótima esta iniciativa da Ordem dos Engenheiros. Aliás, a Ordem dos Engenheiros tem tido um papel muito importante, tal como a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Enfim, vou acompanhando mais como engenheiro do ambiente a Ordem dos Engenheiros, e é muito interessante este programa que o João referiu, e queremos muito, claro, que possa haver esta articulação com o Aquamais. O Aquamais, neste momento, tem uma formação que permite a qualificação como consultor ou como auditor à Aquamais, de acordo com o que a Patrícia disse. Basicamente, a grande diferença tem a ver com o tempo de experiência profissional e de licenciatura dos profissionais que tiram este curso, mas o que nós notamos, e nós temos tido participantes de todas as áreas da engenharia, também da arquitetura, de outras áreas não relacionadas, porque uma coisa é a qualificação, mas a formação em si pode ser, qualquer pessoa pode fazer a formação, com alguns conhecimentos de base para a entrada no curso, naturalmente. Depois a qualificação é que já difere destes perfis apresentados pela Patrícia, mas os engenheiros do ambiente têm uma versatilidade muito grande, uma perspectiva multidisciplinar muito interessante e que valorizamos muito, claro, no curso. E tem aqui uma oportunidade de atuação, de dar cartas, de crescer e de ajudar o sistema a crescer também, que valorizamos muito e que acarinhamos muito. E, portanto, quer como consultores, como auditores Aquamais, e um conjunto de outras profissões que depois estão relacionadas, não é? Como há pouco referíamos, os outros sistemas de certificação, o próprio Liderar, os sistemas internacionais, começam a ter um crescendo no nosso país, não é? Portanto, também aí há um espaço muito grande de atuação para os engenheiros do ambiente. E na área da eficiência hídrica, em concreto, algo que a ADEN percebeu, portanto, quando a ADEN começou a ter esta área da eficiência hídrica, uma das perspectivas, e por isso é que também esta missão foi acometida à ADEN, foi que a experiência que nós já tínhamos do passado da implementação da eficiência energética que podíamos trazer para a área da eficiência hídrica. E uma vertente muito importante que nós percebemos logo foi a componente da capacitação, da formação, da qualificação.
portanto, nós, um projeto que a ADEM tem vindo a desenvolver, que vai finalizar agora no final deste ano. Temos a conferência final, depois enviamos informação para a APEA, também para que possa, se quiser, partilhar com os membros. Temos a conferência final desse projeto, que é o Water Skills, no dia 15 de dezembro, de manhã. Amanhã vamos ter um teaser no âmbito da SRU do Porto, da Semana de Reabilitação Urbana de Lisboa do Porto, às 12h30. Depois temos a conferência no dia 15, que é um programa que se chama Water Skills, um projeto para a criação de novos perfis de qualificação na área da eficiência hídrica nos edifícios. E temos a valência do técnico de eficiência hídrica nos edifícios e de especialistas de eficiência hídrica nos edifícios. Para terem ideia, por exemplo, o auditor e o consultor de eficiência hídrica nos edifícios é um módulo, não é, do que nós prevemos que possa vir a ser esse perfil de especialista de eficiência hídrica nos edifícios. É uma área que já existe a nível internacional, nomeadamente nos Estados Unidos, mas que tem uma abrangência demasiado grande, porque acaba por enquadrar todos os tipos de setores, e aqui nós estamos a querer focalizar nos edifícios, precisamente para capacitar cada vez mais. Por exemplo, no caso dos especialistas, estamos a falar de engenheiros, de arquitetos, de projetistas, de quem concebe os edifícios ou de quem assegura a gestão dos edifícios. E quando falamos dos instaladores, estamos a falar de quem depois assegura uma execução correta. Se nós não tivermos o mercado devidamente capacitado e depois qualificado para poder mostrar, dar provas de que pode atuar naquela profissão, nós podemos estar a querer implementar esta nova área e estas novas dinâmicas e depois esbarrar com o mercado pouco preparado, com problemas depois na concepção e na execução, e depois até uma descredibilização da eficiência hídrica nos edifícios. Não queremos isso. Por isso valorizamos tanto esta dimensão da formação e da qualificação, onde os engenheiros do ambiente têm um papel muito importante, porque têm a multidisciplinaridade, os conhecimentos gerais, a sensibilização para o tema, que é fundamental, e onde depois podem trazer muito feedback positivo, porque também nestas profissões e nestas qualificações elas não se podem manter estanques no tempo. Estamos a falar de temas que têm uma evolução muito grande, muito rápida, e, portanto, é preciso termos esse loop de feedback contínuo de todos os que intervencionam e que atuam neste mercado. Obrigada, Filipa. Então, para deixar assim claro, o Skills é mais abrangente e o Aqua Mais é focado apenas nesta certificação, não é? Voluntária, mas que quem tira o Water Skills também pode vir a ser um auditor consultor Aqua Mais. Sim, o Water Skills, que neste momento temos de saber o Water Skills, que era um projeto internacional. Ele, à medida que agora, quando terminar o projeto, enquanto projeto europeu, vai ter uma integração no mercado nacional. A componente dos instaladores decorre no âmbito do Catálogo Nacional de Qualificações, portanto é algo que nós estamos a trabalhar com algumas entidades, incluindo as ordens e também os centros de formação profissional do setor da construção. A parte dos especialistas de eficiência hídrica caminhará para integrar cada vez mais o universo Aqua Mais, no fundo para termos aqui só um nome de guerra para esta área de eficiência hídrica na ADEN, e portanto será uma especialização no âmbito do Aqua Mais, mas que tem muitos módulos. Muitos desses módulos nós não damos na ADEN, nem ambicionamos vir a dar, porque outras entidades o fazem. A Ordem dos Engenheiros, por exemplo, tem cursos específicos que podem muito contribuir para ser especialista de eficiência hídrica. A Ordem dos Engenheiros Técnicos terá certamente. O próprio professor Manuel Duarte Pinheiro, no fundo, é que faz vários cursos. Portanto, há muitos cursos complementares, a lógica lá está de complementaridade e sinergias, que estamos também em articulação com outras entidades, como a Associação Nacional de Coberturas Verdes, como a Associação Portuguesa de Piscinas, porque há muitas áreas dentro da eficiência hídrica que têm formações específicas. E o objetivo desse curso, que agora se designa o Water Skills, que é um programa europeu, mas que caminhará para integrar o universo do Aqua Mais, é podermos, numa lógica modular, ir complementando o nosso currículo, a nossa atuação com diferentes formações complementares e poder vir a ser, assim esperamos, um especialista nesta área, portanto, é uma área de especialização. Ou seja, que abre-se aqui um novo caminho para a engenharia do ambiente. Mais um, não é? A somar a tantos outros. Ok, obrigada. João Sousa.
Ora bem, na parte do papel do ambiente e o papel das ordens com os nossos técnicos, não há dúvida, e já todos sabemos, que o engenheiro do ambiente tem uma visão muito mais alargada destas metodologias e muito mais focado na parte da sustentabilidade, muito mais do que as outras engenharias muito mais estáticas e muito mais direcionadas. Existe também dentro da ordem, não vou alargar muito mais porque o meu colega João Rodrigues já falou na questão dos atos de engenharia e da regulamentação dos atos, o que vai potenciar também isto dentro das ordens é conseguirmos focalizar-nos com pessoas muito mais especializadas para estas avaliações e para estas metodologias. Portanto, mesmo dentro das ordens, quando nós quisermos referenciar alguém para falar sobre estes temas, será muito mais fácil se ele tiver um certificado ou estas formações, e se ele for perito qualificado Aquamais, será muito mais fácil para nós detectar as pessoas mais qualificadas. Até porque nós temos cores de especialidades, por exemplo, muito direcionados, por exemplo, para os transportes, temos pessoas de todas as áreas, dentro do core de transportes, podemos ter uma pessoa da eletrotecnia, podemos ter da engenharia mecânica, podemos ter do ambiente, não sei o quê, e aqui dentro cabe uma mesa redonda de especialistas para debater determinados temas, que seguramente a Ordem dos Engenheiros Técnicos irá promover aqui um core de engenharia focado no futuro, se calhar, para a eficiência hídrica, em que será composto por um painel de especialistas, eventualmente engenheiros mecânicos, também eletrotécnicos e tudo isso, que todos eles vão dar o seu contributo com uma visão muito focalizada de cada uma das especialidades, mas que depois ajuda melhor a sistematizar estas métricas e a implementar melhor estas métricas. Portanto, abre-se aqui também uma janela de oportunidade, até mesmo para, dentro das ordens dos engenheiros, perceberem quem é que eles têm dentro do seu leque de engenheiros especialistas mais focados nesta área da eficiência hídrica, e para os nomear depois também para os grupos de discussão, para com a ADN ou centros mais científicos. Depois, por último, também a forma como é que estes perfis se integram. A ICOPN poderá definir mais a parte vertente técnica e de inspeções e isso tudo, e a parte dos engenheiros, mais a parte de auditores e de sustentabilidade da métrica no seu global. Portanto, sim, não querendo focar muito mais como é que nós dentro da ordem temos aqui os atos de engenharia e isso tudo, mas mais na questão de que nos permite conseguir direcionar muito mais e focalizarmos em determinadas pessoas que têm mais valências para responder ou para dar resposta à ADN ou ao mercado, inclusivamente. Muito obrigada, João. E para fechar, pedi ao professor Manuel Pinheiro. Professor Manuel Pinheiro. Está aqui. Microfone. No fundo, em relação a esta questão da formação, eu acho que há uma grande área que, por enquanto, a nível da engenharia do ambiente, nem tem sido devidamente abordada. Não estou a falar por casos excepcionais, alguns dos quais estamos aqui, mas eu acho que esta área não tem sido muito ainda abordada, basicamente. Eu acho que é uma área que é importante. E eu, se calhar, começaria nos edifícios e depois generalizava. A primeira é nos edifícios, é assim. Nós sabemos que, eventualmente, o número de fogos de edifícios, por exemplo, licenciados por ano, anda na ordem dos 40, 50 mil, vai variando. E por isso há todo um conjunto de novos fogos que estão em entrada. E as pessoas dizem, bom, mas atenção, se calhar isto depois há todo um estoque que é esquecido. E no fundo estamos a falar de, se pensarmos em edifícios, não em alojamentos, que são cerca de 6 milhões, mas em edifícios são 3,5 milhões. Eu só queria chamar uma atenção, é que os edifícios são projetados para horizontes de 50 a 100 anos, mas as redes prediais, no geral, muitas vezes não duram mais que 10 a 20 anos ou 25.
O que é que isto significa? Significa que neste momento temos um custo de oportunidade significativo nas intervenções dessas redes prediais que dão problemas para lá dos isolamentos, com os problemas nas coberturas às outras componentes, e de vir a criar novos modelos de redes prediais completamente diferentes. E por isso eu acho que há aqui uma nova oportunidade. Agora, eu acho que há uma ideia clara. Eu acho que os edifícios, o trabalho nos edifícios não é um trabalho tout-court dos engenheiros do ambiente, é um trabalho conjunto de várias profissões, de engenharia civil, de arquitetura, de mecânica, e nós não nos podemos esquecer da área da informática com as tecnologias da informação e a conectividade, que hoje é absolutamente essencial. E por isso eu acho que há, de alguma maneira, uma componente importante. O que é que as universidades, no fundo, podem dizer? Eu acho que as universidades têm tendência, eu agora estou a falar para o técnico, ser muito tradicionalistas. Os cursos vão ser claramente de banda larga e cada vez mais vão ser de banda larga. O que é que, por exemplo, o técnico neste momento criou? Tal como existem lá fora, em que a pessoa sai com um grau de engenharia do ambiente, engenharia civil, arquitetura ou engenharia mecânica, que é aquele grau principal, eu vou utilizar a palavra inglesa major, vai começar a haver no técnico em breve os minors. E, por exemplo, um minor que eu vou ser responsável é da gestão do ambiente, onde a questão da água e a gestão da água, não só no edifício, mas também no ciclo urbano, é absolutamente incontornável. E a pessoa pode sair em engenharia mecânica e smart cities, pode sair em gestão do ambiente, em algumas áreas da sustentabilidade. Eu acho que aí é importante. O que é que eu acho que eventualmente também é mais importante? É que não se fica do ponto de vista, digamos, nesse sistema, como a Filipa falou muito bem. Hoje, a abordagem da avaliação de ciclo de vida, já pensamos na intensidade da energia nos materiais, mas também pensamos na água virtual, pensamos na gestão do ciclo da água. Hoje falamos na água nos serviços dos ecossistemas, e nomeadamente nas zonas urbanas e nas amenidades, e por isso eu acho que é o abrir de uma nova porta, que agora há, de alguma maneira, há necessidade e há também a possibilidade, do ponto de vista, digamos, da oportunidade. Eu diria que essa oportunidade não pode ser estrutural logo, nós temos que intervir com uma acupuntura em pontos mais específicos que são essenciais. E os edifícios parecem que são uma dessas oportunidades, e o momento da oportunidade é absolutamente incontornável. E por isso acho que sistemas como o Aqua+, e também a abordagem da sustentabilidade como o Lidera ou outros, acho que nos ajuda a caminhar nesse sentido. Eu diria que há mercado, e acho que se não caminharmos nesse sentido vamos pagar um preço muito caro, mas eu não gostaria de terminar pela negativa, e por isso há aqui uma grande oportunidade, e do ponto de vista, digamos, de dimensão, e eventualmente, e ainda por cima, hoje em dia temos soluções no mercado que nos ajudam a conseguir concretizá-las. Agradeço imenso. Vamos aqui cumprir o timing do fecho. Eu acho que foi uma sessão muito interessante, desde falámos propriamente do Aqua+, falámos do mercado, falámos de tecnologia, na evolução deste tipo de certificados, na interação entre eles, os diferentes, não é? Os mais específicos, locais, e os mais abrangentes, internacionais, da engenharia do ambiente, de como é que as ordens e como é que as universidades moldam cada vez mais estes perfis, não é? E, de facto, sem dúvida que o professor Manuel Pinheiro tem toda a razão, que temos que caminhar, e eu acho que todos os que tirámos um curso lá atrás já caminhámos nesse caminho de flexibilidade, abrangência, e a experiência vai-nos encaminhando para alguma direção que depois vamos complementando com formação adicional, mudando muitas vezes o perfil da profissão e daquilo que nós tínhamos na cabeça, não é? E cada vez mais, sem dúvida, caminhamos para uma engenharia do ambiente mais lata no seu todo, não é? Queria agradecer a todos vós a participação, espero que para os assistentes tenha sido interessante e correspondido às expectativas. Qualquer questão que possa ficar pendente dos participantes, agradeço que nos enviem, que nós faremos chegar ao nosso painel, a quem muito agradeço mais uma vez, e uma boa tarde. Para dizer também que tanto a apresentação como o vídeo vai ser disponibilizado no nosso site e nas redes sociais, está bem? Muito obrigada então, uma boa tarde a todos.